Imagine a cena. Um coração apertado, a sensação de um nó na garganta. Por que insistimos em manter por perto aqueles que já decidiram seguir outro rumo? A dor lancinante da partida trespassa o ser, deixando rastros de sofrimento por alguém que escolheu um horizonte distante. Quando a ausência se torna um fato consumado e o olhar que se afasta não demonstra qualquer intenção de retorno, o véu da ilusão se esvai. A realidade surge por vezes incômoda, expondo as fragilidades da união que se desfaz. Aquele sentimento que parecia eterno como um sopro, some na brisa da indiferença. Mas o amor em sua essência, aquele que nutre a alma, não se esvai da noite para o dia. Há uma chama perene no afeto genuíno, algo que resiste até mesmo às maiores provações. Como nos ensinou Jung, nossa psique é um universo vasto e misterioso. Na superfície observamos as ondas das nossas emoções, mas nas profundezas correntes invisíveis guiam nossos verdadeiros caminhos. O amor também possui suas camadas ocultas. Quando a decisão de partir é tomada sem hesitação, sem o menor sinal de pesar, somos confrontados com uma verdade talvez dolorosa. Será que houve de fato um laço de amor? Ou teria sido apenas um encontro fortuito de carências, de feridas buscando alívio momentâneo? A projeção, um conceito-chave na psicologia junguiana, nos revela como tendemos a depositar no outro aspectos de nós mesmos que não reconhecemos. O amor autêntico, por outro lado, transcende essas idealizações, enxergando a essência do ser amado por trás das máscaras da fantasia. Quantas vezes nos apaixonamos por uma imagem construída em nossa mente? Quantas vezes amamos não a pessoa real, mas a representação que ela tinha em nosso mundo interior? A facilidade com que alguém se distancia pode ser um espelho da intensidade com que projetamos nossas próprias necessidades no outro. O abandono fere profundamente, ativando, em nosso cérebro, mecanismos primitivos de sobrevivência. A exclusão, para nossos ancestrais, representava uma ameaça à própria vida. Essa dor ancestral ecoa em nós até hoje. Contudo, há uma distinção crucial entre o luto por um amor verdadeiro e a dor do orgulho ferido. O primeiro nos impulsiona à transformação, enquanto o segundo nos aprisiona em ciclos de ressentimento. O amor genuíno, mesmo em seu término, deixa marcas em ambas as partes. Mesmo nas separações mais dolorosas, persiste um respeito mútuo, um reconhecimento da importância daquela história compartilhada. Não há descarte, não há indiferença absoluta. Jung nos falou sobre a individuação, a jornada para nos tornarmos quem realmente somos. Relacionamentos que se encerram com um abandono repentino frequentemente revelam a ausência de um espaço para a verdadeira individualidade, onde as personas, as máscaras sociais, prevaleceram. Muitos relacionamentos florescem apenas nessa superfície, onde representamos papéis que acreditamos ser necessários para sermos amados. Quando a máscara cai, a razão para permanecer se esvai. O verdadeiro encontro acontece quando duas almas se veem além das aparências, quando há espaço para as sombras e as luzes, quando não precisamos da perfeição para sermos aceitos. Esse amor resiste ao tempo e às provações. As relações são espelhos poderosos, refletindo facetas de nós mesmos que, por vezes, evitamos encarar. Quando alguém se vai sem olhar para trás, somos confrontados com a pergunta: o que esse espelho estava mostrando que se tornou insuportável? O inconsciente coletivo, esse vasto reservatório de experiências humanas, ecoa a dor do abandono em mitos e contos ancestrais. Não estamos sozinhos em nosso sofrimento. A sombra, outro conceito central na obra de Jung, abriga tudo aquilo que reprimimos. Um término abrupto muitas vezes nos coloca diante de conteúdos sombrios que vieram à tona e que uma das partes não conseguiu integrar. A sincronicidade, essas coincidências carregadas de significado, também se manifesta nos desenlaces. O universo, em sua sabedoria, parece conspirar para separar o que não está alinhado com nossa jornada de individuação. O amor, como uma força transformadora, não se extingue facilmente.
Não é um interruptor que se desliga. É como um rio que, mesmo mudando seu curso, deixa rastros em seu leito. Quando não há vestígios, questionamos se o rio realmente existiu. Existem feridas ancestrais que carregamos, traumas transmitidos, de geração em geração, padrões de apego que moldam nossa forma de amar e de reagir ao fim do amor. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para transcendê-los. O complexo de abandono cria um filtro através do qual interpretamos nossas relações, esperando inconscientemente a partida do outro, muitas vezes criando as condições para que ela aconteça, numa profecia que se autocumpre. Jung nos ensinou a importância de integrar os opostos em nosso ser. O amor maduro abraça a dualidade, reconhecendo que não existem príncipes ou princesas perfeitos, aceitando a humanidade do outro em sua totalidade. A anima e o animus, os princípios feminino e masculino que habitam em cada um de nós, também influenciam profundamente nossos relacionamentos. Quando não reconhecemos esses aspectos em nós, projetamos excessivamente no outro, gerando dependências insustentáveis. Relações baseadas apenas em projeções inconscientes tendem a se desfazer quando a realidade se impõe. Ninguém pode carregar indefinidamente o peso de nossos ideais. Eventualmente, a pessoa real emerge por trás da imagem idealizada. A facilidade com que alguém nos deixa revela a natureza do vínculo que existia. O amor verdadeiro cria raízes profundas, entrelaça histórias, constrói pontes entre mundos internos e não se rompe sem deixar cicatrizes em ambos os corações. Os símbolos nos auxiliam a processar a dor do abandono. A lua minguante, a árvore que se despe de suas folhas, no outono, a serpente que troca de pele. A natureza nos oferece inúmeras metáforas para os ciclos de morte e renascimento que vivenciamos quando um amor se encerra. A individuação não ocorre sem rupturas dolorosas. Muitas vezes precisamos deixar para trás relacionamentos que não servem mais ao nosso crescimento. A dor não sinaliza um caminho errado, mas sim um processo de evolução. O vazio deixado pela partida pode se transformar em um espaço sagrado, um templo interior onde podemos finalmente nos encontrar, ouvir nossa própria voz sem interferências e descobrir que somos muito mais do que aquele relacionamento. Jung acreditava que cada um de nós possui um chamado interior, um propósito único. Relacionamentos que terminam abruptamente muitas vezes estavam desalinhados com esse chamado. O fim pode ser o prelúdio de um retorno ao nosso verdadeiro caminho. O amor como projeção idealiza e inevitavelmente destrói. O amor verdadeiro vê, aceita e permanece. Mesmo quando dois caminhos se separam, o respeito e o reconhecimento da importância daquele encontro persistem. A gratidão, mesmo na despedida, é um testemunho do que foi vivido. O teste do tempo revela a natureza de nossos laços. O que desaparece por completo talvez nunca tenha existido na profundidade que imaginávamos. Foi miragem, não oásis. Foi fósforo, não fogueira. Foi hábito, não amor. E se aquilo que chamamos de amor fosse apenas uma dança complexa de necessidades não atendidas, uma coreografia de feridas buscando curativos temporários no corpo do outro? O amor genuíno possui raízes que se entrelaçam com a essência do ser. Não é apenas uma emoção passageira, mas um compromisso que transcende os humores. Uma presença constante que permanece mesmo quando o entusiasmo inicial se transforma. A psicologia profunda nos mostra que, frequentemente, nos relacionamos não com pessoas reais, mas com figuras arquetípicas: o príncipe, a mãe, o sábio, o guerreiro. Quando a pessoa real não corresponde ao arquétipo, o fascínio se desfaz. Relacionamentos superficiais são como castelos de areia, belos enquanto duram, mas facilmente desfeitos pela primeira onda mais forte. O amor verdadeiro é como uma montanha. Pode ser atingido por tempestades, mas permanece firme em sua essência. Jung nos ensinou sobre o significado dos sonhos. Após um abandono, eles frequentemente revelam verdades que nossa consciência tenta negar, mostrando onde nos enganávamos, onde víamos apenas o que queríamos ver. O abandono muitas vezes desperta o que Jung chamaria de complexo materno ou
paterno, feridas ancestrais ligadas aos primeiros vínculos de nossa vida. Quem parte ativa essas feridas, mas não é a causa delas. A alquimia, tão estudada por Jung, oferece metáforas poderosas para compreender os relacionamentos. O processo alquímico exige que as substâncias passem por morte e transformação. O ouro psicológico não surge sem que algo antes se dissolva. Existe uma diferença crucial entre o fim de um relacionamento e o abandono. O primeiro pode ocorrer com respeito mútuo, reconhecendo que os caminhos precisam se separar. O segundo carrega a marca da desvalorização, como se o vínculo nunca tivesse importado. Quando alguém simplesmente desaparece de nossa vida sem uma conversa honesta, sem um fechamento adequado, isso revela muito sobre sua capacidade de lidar com as próprias emoções, expondo imaturidade emocional, não nossa inadequação. A neurose, outro conceito importante na psicologia analítica, muitas vezes se manifesta como repetição compulsiva de padrões. Inconscientemente, escolhemos pessoas que nos abandonarão, confirmando nossa visão de mundo e de nós mesmos. A jornada do herói, tão presente nos estudos de Jung, sempre envolve perdas e separações. O chamado para a aventura frequentemente significa deixar para trás relacionamentos que não contribuem mais para nosso crescimento pessoal. O self, o centro organizador da psique, segundo Jung, sempre sabe qual é nosso verdadeiro caminho. Relacionamentos que terminam abruptamente muitas vezes estavam em conflito com esse centro sagrado. A ruptura, por mais dolorosa que seja, é um realinhamento. Quando nos perguntamos por que alguém foi capaz de seguir em frente tão facilmente, estamos fazendo a pergunta errada. A questão mais importante é: por que estamos dando tanto valor a alguém que demonstrou não valorizar nossa conexão? O processo de luto por um relacionamento que termina segue estágios semelhantes ao luto pela morte de alguém. Negação, raiva, barganha, depressão e, finalmente, aceitação. Não há atalhos nesse caminho, apenas travessias necessárias. A sincronicidade nos envia sinais quando um relacionamento não está alinhado com nosso caminho de individuação. Ignoramos esses sinais por medo da solidão, por apego ao conhecido, por receio de enfrentar nossas sombras sem a distração do outro. A teoria dos tipos psicológicos de Jung também pode explicar incompatibilidades fundamentais: introversão e extroversão, pensamento e sentimento, sensação e intuição. Quando essas diferenças são muito grandes e não há esforço mútuo de compreensão, a separação se torna quase inevitável. O amor verdadeiro exige vulnerabilidade autêntica, não a vulnerabilidade performativa que busca apenas aprovação, mas aquela que se abre para o encontro real com todas as suas imperfeições e riscos. Sem essa base, qualquer vínculo é frágil. O amor como projeção sempre acaba. O outro se torna um receptáculo para nossos desejos não realizados, para nossos ideais, para nossas carências. Quando a pessoa real inevitavelmente se revela diferente de nossa fantasia, o fascínio se desfaz. O abandono muitas vezes revela narcisismo, a incapacidade de ver o outro como um ser completo e separado, com direito à sua própria jornada. A facilidade em descartar conexões quando elas exigem trabalho interno revela imaturidade psicológica. A sombra coletiva em relação ao amor romântico é enorme. Somos bombardeados por ideais impossíveis desde a infância. Príncipes e princesas, almas gêmeas, finais felizes garantidos. A realidade dos relacionamentos humanos é muito mais complexa e imperfeita. Um relacionamento real passa por estações como a natureza. Primaveras de renovação, verões de plenitude, outonos de transformação e invernos de recolhimento. O amor superficial só conhece uma estação e se desintegra quando o clima muda. As despedidas revelam caráter. A maneira como alguém escolhe encerrar um capítulo diz muito sobre sua capacidade de honrar conexões humanas. O amor genuíno, mesmo quando termina, mantém um fio de reverência pelo que foi vivido. O medo do abandono muitas vezes nos leva a abandonar a nós mesmos primeiro. Abrimos mão de sonhos, valores, amizades, preferências,
Nos apagamos na tentativa desesperada de nos tornarmos indispensáveis. Essa estratégia sempre fracassa. O narcisista patológico possui uma capacidade assustadora de descartar pessoas. O descarte acontece quando o outro deixa de fornecer o suprimento narcísico necessário. Não há luto verdadeiro, porque não houve conexão real, apenas uso instrumental do outro. Cada término carrega uma lição específica para a nossa jornada. Há uma sabedoria oculta na dor que sentimos, uma mensagem que nossa alma precisa decifrar para continuar seu caminho de evolução. A pergunta é: estamos dispostos a escutar? As feridas do abandono podem se transformar em portais de autodescoberta. Quando perdemos o que parecia central em nossa vida, somos forçados a redescobrir nosso próprio centro. A reconstrução pode ser mais autêntica que a estrutura original. Jung falava sobre a importância da conexão com o próprio daimon, o chamado interior que dá sentido à existência. Relacionamentos que nos afastam desse chamado eventualmente se rompem, por mais doloroso que seja o processo. O mito do amor romântico como salvação é uma das maiores causas de sofrimento em relacionamentos. Nenhuma pessoa humana pode carregar o peso de ser a resposta para todas as nossas carências e feridas ancestrais. O que acontece quando reconhecemos que a pessoa que se foi nunca foi quem imaginávamos? A libertação que vem dessa verdade pode ser mais valiosa que todos os anos de ilusão compartilhada. A dependência emocional muitas vezes se disfarça de amor intenso. Confundimos necessidade com conexão genuína. Quando o outro atende nossas carências mais profundas, criamos uma imagem idealizada que pouco tem a ver com a pessoa real. O vazio após um abandono é um convite para encontrar plenitude em nós mesmos. É um chamado da alma para retornar à nossa essência, para reconstruir a partir do centro, não da periferia onde vivíamos dependentes da presença do outro. A individuação é um processo solitário por natureza. Jung enfatizava que ninguém pode percorrer esse caminho por nós. Relacionamentos que terminam abruptamente muitas vezes sinalizam que estávamos usando o outro para evitar esse confronto, essencial conosco mesmos. O verdadeiro amor tem generosidade em sua essência. Ele oferece liberdade, não aprisiona, reconhece a soberania da alma do outro. A facilidade com que alguém vai embora revela quanto de posse havia na relação e quão pouco de amor autêntico. Os arquétipos do abandono povoam nosso inconsciente. A criança deixada na floresta, o amante traído, o velho esquecido pela família. Esses padrões universais intensificam nossa dor pessoal, conectando-a com o sofrimento ancestral da humanidade. As pessoas que vão embora facilmente muitas vezes carregam medos profundos de intimidade verdadeira. O padrão de abandono é sua proteção contra a vulnerabilidade autêntica. É mais fácil partir do que permitir ser realmente conhecido em toda a complexidade. O amor verdadeiro não é apenas sentimento, é consciência, é escolha cotidiana, é presença ativa, é compromisso renovado a cada amanhecer. Quem vai embora sem olhar para trás nunca esteve presente de verdade, mesmo quando fisicamente ao nosso lado. O processo de cura após um abandono começa com a verdade. Precisamos enxergar o relacionamento como realmente foi, não como gostaríamos que tivesse sido. A idealização retroativa só prolonga o sofrimento e impede o aprendizado necessário. A negação é a primeira fase do luto por um relacionamento. Nos agarramos à fantasia de que a pessoa vai voltar, de que tudo foi um mal-entendido. Essa fase é necessária, mas permanecer nela nos mantém presos no limbo entre realidades. A raiva que segue o abandono tem função purificadora. É a energia vital que nos protege da autodepreciação, que restaura limites violados, que nos reconecta com nossa dignidade. Suprimir essa raiva é negar uma parte vital do processo de cura. Jung falava sobre a necessidade de confrontar o vazio interior. Quando alguém preenchia esse vazio e se vai, finalmente somos forçados a olhar para o abismo em nós. Esse confronto, por mais assustador que seja, é o início da verdadeira individuação. Os relacionamentos baseados em projeções inconscientes seguem um padrão previsível. Fascínio inicial, idealização inevitável,
decepção, afastamento gradual ou abrupto. Esse ciclo se repete até aprendermos a ver o outro e a nós mesmos com olhos mais lúcidos. A capacidade de estar só é fundamental para relacionamentos saudáveis. O paradoxo é que só pode se relacionar verdadeiramente quem não depende do outro para se sentir completo. A separação forçada muitas vezes nos ensina essa autonomia essencial. A sincronicidade nos relacionamentos vai além das coincidências. Há um propósito oculto em cada encontro significativo, mesmo naqueles que terminam em dor. Cada pessoa que cruza nosso caminho traz uma lição específica para nossa jornada de alma. O amor maduro aceita a transitoriedade de todas as coisas. Sabe que mesmo os vínculos mais profundos podem se transformar com o tempo. A maturidade está em honrar o que foi sem se aprisionar no passado, permitindo que o presente se revele em suas novas formas. A integração da sombra é essencial para relacionamentos autênticos. Quando negamos nossos aspectos mais obscuros, eles inevitavelmente emergem na relação de maneiras destrutivas. A pessoa que vai embora muitas vezes está fugindo da própria sombra projetada em nós. O abandono muitas vezes revela uma verdade que já sabíamos no fundo, mas nos recusávamos a enxergar. Havia sinais, havia inconsistências, havia aquele desconforto sutil que preferimos ignorar em nome de uma segurança ilusória. A vida tem uma sabedoria mais profunda que nossos desejos imediatos. Muitas vezes, o que se apresenta como catástrofe revela-se com o tempo como um redirecionamento necessário. O fim de um relacionamento pode ser o prelúdio de um caminho mais alinhado com nosso verdadeiro propósito. Os términos nos ensinam sobre a impermanência, uma das verdades fundamentais da existência. Nada permanece estático. Tudo está em constante transformação. Essa compreensão, por mais dolorosa que seja, nos aproxima de uma sabedoria mais profunda sobre a natureza da vida. A perda nos educa a valorizar o que realmente importa. Quando aquilo que parecia essencial é retirado de nosso convívio, redescobrimos prioridades mais autênticas. Resgatamos partes de nós mesmos que haviam sido negligenciadas ou sacrificadas em nome da relação. O narcisismo contemporâneo nutre relações descartáveis. Numa cultura que exalta a satisfação imediata e a novidade incessante, compromissos profundos tornam-se raridade. A facilidade com que as pessoas se afastam reflete não apenas escolhas individuais, mas valores coletivos. A ferida do abandono frequentemente desperta o que Jung denominaria função inferior. Aspectos negligenciados de nossa personalidade emergem com vigor, demandando atenção e integração. O caos emocional inicial pode ser o prenúncio de uma personalidade mais completa e equilibrada. As despedidas revelam valores intrínsecos. A maneira como alguém opta por encerrar um ciclo demonstra a profundidade do respeito que realmente existia na relação. O amor genuíno, mesmo quando compelido a findar, o faz com dignidade e reconhecimento pelo que foi compartilhado. O vazio subsequente a uma partida é um espaço sagrado de metamorfose. É no aparente nada que novas possibilidades começam a germinar. É no silêncio do que não mais existe que podemos escutar o chamado do que está por vir. A cura após um abandono não implica a ausência de cicatrizes. Significa que as feridas não mais ditam nossas escolhas, que assimilamos as lições necessárias, que integramos a experiência em nossa narrativa pessoal de uma forma que nos fortalece, em vez de nos paralisar. O mito de Psique e Eros nos instrui sobre a jornada do amor verdadeiro. Não é um percurso linear, tampouco isento de perdas e provações. O amor autêntico é conquistado através de desafios que testam nossa resolução e nos impulsionam a transcender limitações. O término de um relacionamento significativo muitas vezes assinala o início de um período de introspecção indispensável. É quando nos voltamos para o íntimo que descobrimos recursos internos que permaneceram adormecidos enquanto concentrávamos toda a nossa energia no outro. A autenticidade constitui o alicerce de conexões genuínas. Relações edificadas sobre personas e máscaras inevitavelmente se desintegram quando a verdade começa a emergir.
O verdadeiro encontro só se concretiza entre essências, não entre aparências. Dizem que amar é uma escolha diária. Quem parte sem hesitação revela que nunca verdadeiramente escolheu ficar, apenas permaneceu enquanto lhe era conveniente. O compromisso genuíno resiste às tempestades inevitáveis que todo relacionamento enfrenta. As relações kármicas, na acepção junguiana, possuem propósitos específicos em nossa jornada. Algumas pessoas adentram nossa vida precisamente para nos abandonar, forçando-nos a confrontar feridas ancestrais que clamam por cura. A solidão que se segue a uma partida pode ser um portal para dimensões mais profundas do ser. No silêncio dos espaços vazios deixados pelo outro, podemos finalmente ouvir vozes interiores que foram silenciadas pela constante necessidade de agradar e adaptar. O ego ferido anseia por vingança ou reconciliação. A alma busca compreensão e crescimento. A maneira como reagimos ao abandono revela quem detém o comando de nossa vida psíquica. Estamos reagindo a partir do ego fragmentado ou da totalidade do self? O mito do amor romântico como completude é uma das maiores fontes de sofrimento. Jung nos recorda que a totalidade é uma jornada interior, não algo que encontramos no outro. Quem busca plenitude externamente sempre acabará desiludido. A sincronicidade após um término frequentemente nos direciona para nosso verdadeiro caminho. Encontros inesperados, livros que surgem em nossas mãos, sonhos reveladores. O universo conspira para nossa evolução, não para nosso conforto temporário. A integração da ânima ou do ânimos é fundamental para relacionamentos maduros. Quando não reconhecemos esses aspectos contrassexuais em nós mesmos, projetamos desmedidamente no parceiro, gerando expectativas impossíveis e dependências insustentáveis. A capacidade de lidar com a ambivalência marca a maturidade emocional. Amor e raiva, proximidade e distância, liberdade e compromisso. Quem busca apenas os polos positivos e foge ao primeiro sinal de complexidade, jamais experimentará a profundidade de uma conexão real. Os finais abruptos, muitas vezes, são tentativas de evitar a própria dor. Quem parte sem explicações frequentemente está fugindo não apenas do outro, mas de partes de si mesmo que o relacionamento começou a revelar. É uma fuga da própria sombra. A repetição compulsiva de padrões de abandono segue a lógica do que Freud chamou de compulsão à repetição. E Jung entenderia como uma tentativa inconsciente de curar feridas primordiais. Buscamos inconscientemente situações que reativam o trauma original, esperando um desfecho diferente. O mito de Orfeu e Eurídice nos ensina sobre a impossibilidade de possuir quem amamos. O amor verdadeiro sabe que o outro sempre permanece um mistério, uma presença soberana que não pode ser controlada ou possuída, apenas encontrada momentaneamente. A tendência de idealizar o passado após um término dificulta a cura. Lembramos apenas dos momentos de conexão e esquecemos os sinais de incompatibilidade, os desalinhos, as pequenas e grandes decepções que já apontavam para o inevitável fim. Jung falava sobre a importância da contenção psicológica. Algumas pessoas simplesmente não possuem a capacidade de conter emoções complexas e permanecem em um relacionamento quando surgem conflitos inevitáveis. A fuga é sua resposta padrão para o desconforto interno. O trabalho interior após um abandono exige honestidade brutal. Precisamos examinar nossa parcela de responsabilidade sem cair na autoculpabilização. Precisamos reconhecer padrões sem nos condenar por eles. Precisamos perdoar sem invalidar nossa dor. A capacidade de estar presente com a própria dor sem fugir dela é um marco de maturidade emocional. Quem abandona frequentemente está fugindo não apenas do outro, mas do próprio sofrimento que a vulnerabilidade do amor genuíno, inevitavelmente, desperta. O processo de individuação muitas vezes exige separações dolorosas. Jung nos lembra que tornar-se quem realmente somos frequentemente significa deixar para trás relacionamentos que se tornaram prisões para nossa alma.
Algumas partidas são chamados da psique para a liberdade. O amor que se vai facilmente nunca criou raízes profundas, como uma planta que apenas repousa sobre o solo, sem penetrá-lo com suas raízes. Esse tipo de conexão não resiste ao menor vento que sopra na direção contrária. A integração da experiência do abandono transforma vítimas em sobreviventes e sobreviventes em sábios. A mesma dor que poderia nos amargurar para sempre torna-se o catalisador de uma compreensão mais profunda sobre a natureza das relações humanas. A tentação de julgar quem nos deixou como totalmente mal ou errado é uma simplificação que serve ao ego ferido, não à verdade. A realidade é que relacionamentos são sistemas complexos, onde ambas as partes contribuem para os padrões que emergem. A projeção de nossa sombra no outro muitas vezes acelera o fim de relacionamentos. Quem se afasta pode não estar fugindo de quem somos, mas da imagem distorcida que inconscientemente projetamos sobre eles. O peso de carregar nossas projeções torna-se insustentável. A tendência a repetir padrões disfuncionais só é quebrada pela consciência. Jung enfatizava que continuamos atraindo o mesmo tipo de parceiro, vivendo as mesmas dinâmicas, até integrarmos a lição que aquela experiência veio nos ensinar. O período subsequente a um abandono é sagrado. É um tempo de desconstrução necessária, onde velhas estruturas desmoronam para dar lugar ao novo. A tentação de preencher rapidamente o vazio com outro relacionamento rouba a oportunidade de transformação profunda. A solidão física não é necessariamente solidão psíquica. Muitas pessoas estão mais isoladas dentro de relacionamentos vazios do que quando realmente sozinhas. O abandono muitas vezes apenas exterioriza uma solidão que já existia mesmo quando estávamos acompanhados. O verdadeiro encontro acontece entre duas pessoas individuadas, que não buscam no outro preenchimento para seus vazios, mas compartilhamento de suas plenitudes. Quem ainda não se encontrou continuará perdendo os outros pelo caminho. A capacidade de perdoar genuinamente marca a transcendência do trauma do abandono. Não o perdão como obrigação moral ou espiritual, mas como libertação de um fardo que já não precisamos carregar. Como reconhecimento de nossa própria humanidade e da humanidade falível do outro. O que chamamos de amor, muitas vezes, não passa de uma elaborada estratégia de sobrevivência emocional. Usamos o outro como escudo contra nossos medos mais profundos, como anestésico para dores antigas, como espelho para refletir apenas o que queremos ver em nós mesmos. O amor verdadeiro tem compromisso com a verdade, mesmo quando dolorosa. Tem paciência com os processos inevitáveis de crescimento e transformação. Tem compaixão pelas feridas e limitações humanas. Quem se retira ao primeiro desafio nunca conheceu o amor em sua profundidade. O abandono pode ser a maior dádiva disfarçada de tragédia. Pode ser o impulso necessário para sairmos de dinâmicas estagnadas, de papéis limitantes, de vidas que não correspondiam ao chamado de nossa alma. Pode ser o início de uma jornada muito mais autêntica. O amor que se esvai facilmente talvez nunca tenha sido amor. Talvez tenha sido apenas um arranjo temporário entre duas pessoas tentando escapar de suas próprias sombras, usando uma a outra como distração do vazio interior. Os relacionamentos espelham partes nossas que ainda não reconhecemos. Quando alguém se vai, precisamos perguntar que parte de mim essa pessoa representava, que aspecto não integrado da minha psique estava sendo projetado nesse outro que partiu. A ruptura abrupta muitas vezes revela diferentes capacidades de enfrentar conflitos e desafios. Algumas pessoas simplesmente não desenvolveram recursos internos para permanecer presentes quando a relação exige trabalho emocional mais profundo. O luto por um relacionamento segue seu próprio tempo, não o tempo que julgamos adequado ou conveniente. A cura não é linear. Há dias de aparente superação, seguidos por noites de dor renovada. Cada camada de apego precisa ser desfeita em seu próprio ritmo. Jung nos ensinou que o encontro com a própria sombra é inevitável no caminho da individuação. Muitas vezes, o outro serve como depositário de nossas projeções sombrias, até que o inconsciente force uma ruptura para que possamos finalmente olhar para dentro.
A necessidade desesperada de explicações após um abandono revela nossa dificuldade em aceitar o mistério do outro. Buscamos controle através do entendimento racional, quando muitas vezes as verdadeiras razões habitam camadas inconscientes que nem mesmo a pessoa que partiu consegue acessar. As narrativas que construímos após um abandono revelam mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Tornamos a pessoa totalmente vilã ou totalmente vítima. Simplificamos a complexidade da experiência para proteger nosso ego ferido da ambiguidade dolorosa da verdade. O complexo de abandono tinge todas as nossas relações futuras com sua sombra. Permanecemos em constante vigilância, sempre esperando a inevitável rejeição. Essa expectativa muitas vezes cria as condições exatas para que o abandono se repita, numa profecia que se autocumpre. A capacidade de ver o padrão em vez de apenas o evento específico marca o início da libertação. Percebemos que não se trata apenas desta pessoa que partiu, mas de um tema recorrente em nossa história pessoal que pede integração e cura. A transformação da dor em compreensão mais profunda é a alquimia da alma. Jung estudou extensivamente os processos alquímicos como metáforas para a transformação psíquica. A fase da escuridão e dissolução precede necessariamente o surgimento do ouro psicológico. O trabalho com os sonhos após um abandono pode revelar verdades que a consciência tenta negar. Os sonhos trazem à tona camadas mais profundas da experiência, mostrando não apenas a dor da perda, mas também as oportunidades de crescimento que ela carrega. A tendência de romantizar retrospectivamente relacionamentos que terminaram mal é uma defesa contra a dor da verdade. Criamos versões idealizadas do que vivemos, deixando de lado os sinais de incompatibilidade que estavam presentes desde o início. Jung falava sobre a função transcendente, a capacidade da psique de criar símbolos que integram opostos aparentemente irreconciliáveis. O processo de cura após um abandono é, em si, manifestação dessa função, integrando amor e decepção, proximidade e distância, fim e novo começo. A psicologia profunda nos ensina que aquilo que mais tememos muitas vezes se torna realidade, justamente por causa de nosso medo. O pavor do abandono cria comportamentos que acabam afastando o outro, que sente o peso insustentável de ser a única fonte de segurança emocional para alguém. Os relacionamentos maduros existem no espaço entre fusão e separação completa. Nem simbiose sufocante, nem independência radical. Quem se afasta facilmente muitas vezes estava em um desses extremos, incapaz de encontrar o equilíbrio delicado que o amor verdadeiro exige. A tendência de buscar substituição imediata após uma perda revela medo do vazio. Jung enfatizava a importância de suportar o vazio, o não saber, a incerteza. É nesse espaço aparentemente vazio que novos padrões psíquicos podem se formar. A gratidão, mesmo pela dor, marca a verdadeira transcendência do trauma do abandono. Quando conseguimos ver o que aprendemos, como crescemos, como nos tornamos mais autênticos através da experiência dolorosa, o abandono perde seu poder de nos paralisar. O medo de novos vínculos após um abandono é natural, mas não deve se tornar uma prisão. Jung nos lembrava que a vida é movimento constante entre recolhimento e expansão. Fechar-se permanentemente para novas conexões é uma forma de morte psíquica. A sincronicidade nos mostra que há um propósito mais amplo mesmo nas experiências mais dolorosas. Eventos aparentemente sem conexão começam a formar um padrão significativo quando olhamos com os olhos da alma, não apenas com a lógica linear da consciência. A forma como lidamos com a ausência do outro revela quanto de nossa identidade estava depositada na relação. Quanto mais nos perdemos no outro, mais devastadora é a separação. A reconstrução exige redescobrir partes nossas que foram silenciadas ou negligenciadas. O amor maduro sabe que cada pessoa é um universo completo, misterioso e em constante transformação. Sabe que não há garantias, apenas o compromisso renovado a cada dia. Quem busca certezas absolutas no terreno movediço das relações humanas sempre acabará decepcionado. A capacidade de amar novamente após um abandono
é um ato de coragem. Não a coragem ingênua que ignora riscos, mas a coragem lúcida que conhece a possibilidade da dor e ainda assim escolhe se abrir. Essa é a verdadeira força da vulnerabilidade consciente. O trabalho com a sombra é essencial após um abandono. Precisamos confrontar não apenas a raiva pelo outro, mas também nosso próprio papel na dinâmica que levou ao fim. Precisamos ver tanto nossa tendência à vitimização quanto nossa capacidade de ferir. A cultura contemporânea não nos ensina a processar perdas. Somos incentivados a seguir em frente rapidamente, a substituir, a consumir novas experiências como antídoto para a dor. A psicologia profunda nos lembra que não há atalhos no processo de luto e integração. As feridas não curadas do passado magneticamente atraem pessoas que as reabrirão. Essa é a sabedoria oculta do inconsciente, forçando-nos a confrontar o que tentamos desesperadamente evitar. O padrão só muda quando a lição é verdadeiramente aprendida. Os relacionamentos são nossos maiores espelhos. Quem se afasta facilmente reflete nossa própria dificuldade em permanecer, em enfrentar desconfortos, em atravessar tempestades emocionais. O outro manifesta fisicamente o que em nós existe como padrão psíquico. A parte mais difícil da cura é a responsabilização sem culpa. Reconhecer nosso papel na dança relacional sem cair na armadilha da autoflagelação. Compreender sem condenar. Ver claramente sem usar a clareza como arma contra nós mesmos. A gratidão pelo que foi vivido marca a verdadeira aceitação. Não negamos o valor da experiência, mesmo reconhecendo seu fim necessário. Como uma estação que cumpriu seu propósito e naturalmente dá lugar à seguinte, honramos o ciclo completo, não apenas seu final amargo. O abandono muitas vezes atinge as camadas mais profundas de nossa identidade. Questionamos não apenas o valor do relacionamento, mas nosso próprio valor. Essa é a ferida mais difícil de curar. Aquela que sussurra que somos fundamentalmente inadequados. As relações que terminam abruptamente frequentemente acontecem entre pessoas com diferentes capacidades de intimidade emocional. Uma busca proximidade profunda enquanto a outra foge ao primeiro sinal de vulnerabilidade real. Esse descompasso cria um ciclo doloroso de aproximação e afastamento. Os términos revelam diferentes concepções de amor. Para alguns, amor é sentimento que vem e vai. Para outros, é compromisso que permanece mesmo quando o entusiasmo diminui. Essa diferença fundamental raramente é discutida antes que a ruptura a torne dolorosamente evidente. A forma como alguém termina um relacionamento revela sua capacidade de honrar o sagrado nas conexões humanas. O amor verdadeiro, mesmo quando precisa acabar, faz isso com reverência pela jornada compartilhada, não com descarte frio como se o outro fosse objeto descartável. Jung falava sobre a importância de encontrar significado no sofrimento. A dor do abandono pode ser portal para autoconhecimento mais profundo ou poço de amargura perpétua. A diferença está em nossa disposição para extrair aprendizado da experiência dolorosa. Os arquétipos nos ajudam a compreender dinâmicas relacionais. O salvador e a vítima, o guerreiro e a donzela, o sábio e o aprendiz. Esses padrões ancestrais frequentemente dominam nossas relações sem que tenhamos consciência, até que a ruptura nos force a enxergá-los. A repetição compulsiva de padrões disfuncionais tem propósito oculto. Buscamos inconscientemente recriar cenários de abandono infantil esperando desta vez conseguir o que não obtivemos originalmente. Essa tentativa de resolução através da repetição raramente funciona sem consciência. O verdadeiro encontro acontece quando podemos ver o outro como realmente é, não como projeção de nossas necessidades, medos ou idealizações. Essa visão clara é rara e exige trabalho interior constante. Muitos relacionamentos nunca chegam a esse nível de autenticidade. A cultura do descarte afeta profundamente como nos relacionamos. Numa sociedade que valoriza a novidade constante e a gratificação imediata, a capacidade de sustentar vínculos, através de desafios inevitáveis, tornou-se cada vez mais rara. Partimos antes de enfrentar o desconforto necessário para o crescimento.
O verdadeiro encontro acontece quando podemos ver o outro como realmente é, não como projeção de nossas necessidades, medos ou idealizações. Essa visão clara é rara e exige trabalho interior constante. Muitos relacionamentos nunca chegam a esse nível de autenticidade. A cultura do descarte afeta profundamente como nos relacionamos. Numa sociedade que valoriza a novidade constante e a gratificação imediata, a capacidade de sustentar vínculos através de desafios inevitáveis tornou-se cada vez mais rara. Partimos antes de enfrentar o desconforto necessário para o crescimento. Os relacionamentos acabam quando sua função psicológica se completa. Jung nos ensina que cada encontro significativo tem propósito específico em nossa jornada de individuação. Alguns vêm para ficar, outros para nos ensinar algo essencial e depois partir. A alquimia do sofrimento transforma veneno em remédio. A mesma experiência que poderia nos amargurar para sempre pode, com trabalho interior consciente, tornar-se fonte de sabedoria, compaixão e força interior. A travessia é dolorosa, mas o outro lado oferece expansão de consciência. A tendência de culpar exclusivamente o outro ou exclusivamente a si mesmo após um abandono revela pensamento polarizado. A verdade geralmente habita o espaço complexo entre esses extremos, onde ambas as pessoas contribuíram de alguma forma para a dinâmica que levou ao fim. O amor como posse inevitavelmente leva ao sofrimento. Quando transformamos pessoas em extensões de nosso ego, sua partida é vivida como amputação. O amor maduro sabe que o outro nunca nos pertence, apenas caminha conosco por escolha livre e renovada a cada dia. A capacidade de ver padrões em vez de incidentes isolados marca o início da libertação emocional. Percebemos que não se trata apenas desta pessoa específica que partiu, mas de um tema recorrente em nossa história que pede integração e cura. O abandono muitas vezes espelha nosso próprio autoabandono, as formas sutis como negligenciamos nossas necessidades, ignoramos nossa intuição, silenciamos nossa verdade para agradar o outro. A pessoa que se vai apenas torna físico um processo que já acontecia internamente. Os sonhos após um abandono revelam camadas mais profundas da experiência. O inconsciente processa o que a mente consciente tenta evitar. Prestar atenção a esses mensageiros noturnos pode revelar tanto feridas ocultas quanto recursos internos que desconhecíamos. A sincronicidade nos relacionamentos vai além das coincidências. A inteligência oculta no universo que nos conecta precisamente com as pessoas que ativarão nossas feridas mais profundas e nosso potencial mais elevado. Cada encontro significativo é convite para integração e expansão. O amor verdadeiro não desaparece como se nunca tivesse existido. Mesmo quando precisa terminar, há reconhecimento do valor da jornada compartilhada, a despedida consciente, o fechamento honesto, a gratidão pelo que foi e respeito pelo que não poderá ser. A tendência de romantizar relacionamentos após o término dificulta o processo de cura. Lembramos seletivamente os momentos de conexão e esquecemos os sinais de incompatibilidade, os desalinhos, as pequenas e grandes decepções que já apontavam para o inevitável fim. O luto por um relacionamento segue estágios semelhantes ao luto pela morte. Negação, raiva, barganha, depressão e, finalmente, aceitação. Cada estágio tem sua função específica no processo de integração e liberação. Não há atalhos, que não cobrem preço elevado mais tarde. A capacidade de perdoar marca a verdadeira transcendência do trauma, não o perdão como negação da dor ou invalidação da experiência, mas como liberação consciente do fardo do ressentimento, como ato de libertação que beneficia primeiramente a nós mesmos. A cultura contemporânea não nos ensina a processar perdas. Somos incentivados a seguir em frente rapidamente, a substituir, a consumir novas experiências como antídoto para a dor. A psicologia profunda nos lembra que não há atalhos no processo de luto e integração. A transformação da dor em sabedoria é a verdadeira alquimia da alma. Jung estudou extensivamente os processos alquímicos como metáforas para a transformação psíquica. O chumbo da experiência dolorosa
pode se transformar no ouro do autoconhecimento e da compaixão mais profunda. Os relacionamentos superficiais são como castelos de areia, bonitos enquanto duram, mas facilmente levados pela primeira onda mais forte. O amor verdadeiro é como montanha. Pode ser atingido por tempestades, mas permanece firme em sua essência. A forma como respondemos ao abandono revela nosso nível de desenvolvimento psicológico. Reagimos a partir do ego ferido buscando vingança ou autodestruição? Ou respondemos a partir do self integrador buscando compreensão mais ampla e crescimento através da experiência? A individuação exige que enfrentemos nossas feridas mais profundas. Jung enfatizava que não há transformação real sem descer aos infernos pessoais e confrontar os demônios que lá habitam. O abandono muitas vezes nos força a essa descida necessária que evitaríamos se pudéssemos. A capacidade de amar novamente após um abandono é testemunho da resiliência da alma humana. Não a repetição inconsciente de padrões destrutivos, mas a abertura lúcida que conhece riscos e ainda assim escolhe a vulnerabilidade como caminho para conexões autênticas. O amor verdadeiro tem raízes que penetram camadas profundas do ser, como uma árvore centenária que sobrevive a tempestades, porque seus alicerces vão muito além da superfície. O que facilmente se vai tinha raízes rasas. Talvez nunca tenha sido amor em sua essência mais profunda. A negação como primeira fase do luto tem função protetora. O choque do abandono é tão intenso que precisamos de tempo para assimilar gradualmente a realidade. Negar temporariamente nos permite sobreviver ao impacto inicial, até reunirmos recursos para enfrentar a verdade. A raiva que segue o abandono também tem propósito. É a energia vital que restaura limites violados, que nos protege da autodepreciação, que nos lembra de nosso valor inerente. Suprimir essa raiva natural apenas prolonga o processo de cura e nos desconecta de nossa potência. Jung falava sobre a necessidade de integrar aspectos sombrios da psique. A raiva, a mágoa, o desejo de vingança precisam ser reconhecidos, não para que hajamos a partir deles, mas para que sejam transformados pela luz da consciência, em vez de controlarem nossas escolhas da sombra. A tendência de idealizar quem nos abandonou ou de transformá-los em vilões completos revela pensamento polarizado. A maturidade psicológica nos permite ver a humanidade completa do outro, com suas contradições, limitações e potenciais, sem precisar simplificar para proteger o ego. Os relacionamentos que terminam abruptamente muitas vezes revelam diferentes capacidades de enfrentar conflito e intimidade. Algumas pessoas simplesmente não desenvolveram recursos internos para permanecer presentes quando a relação exige trabalho psicológico mais profundo. A sincronicidade, após um término, frequentemente nos reconecta com partes esquecidas de nós mesmos. Encontros inesperados, sonhos reveladores, eventos aparentemente aleatórios, formam um padrão significativo que aponta o caminho para a reconstrução mais autêntica. O amor maduro compreende que pessoas têm diferentes capacidades de amar em diferentes momentos de suas vidas. A compreensão não diminui nossa dor, mas amplia nossa perspectiva, permitindo ver o quadro maior em vez de ficarmos presos à narrativa de vítima e vilão. A individuação exige confronto com nossas feridas mais profundas. Jung enfatizava que não há transformação real sem descida aos infernos pessoais. O abandono muitas vezes força essa descida necessária que evitaríamos se pudéssemos escolher caminhos mais confortáveis. Os mitos antigos estão repletos de histórias de abandono e transformação. Ariadne abandonada por Teseu para encontrar união divina com Dionísio. Psique aparentemente abandonada por Eros para iniciar sua jornada de heroína. Essas narrativas arquetípicas orientam nossa própria travessia. O verdadeiro trabalho de cura não é esquecer quem nos feriu, mas lembrar quem somos. Reconectar com nossa essência que existia antes desse relacionamento e continuará existindo depois. Redescobrir partes nossas que foram silenciadas ou negligenciadas enquanto focávamos no outro. A natureza está repleta de metáforas para os ciclos de
Morte e renascimento que vivemos após um abandono, a cobra que troca de pele, a borboleta que emerge do casulo, a fênix que renasce das cinzas. Essas imagens não são apenas poéticas, são mapas arquetípicos para nossa jornada de transformação. A tendência de julgar nossa dor como excessiva ou inadequada apenas adiciona sofrimento ao sofrimento. Cada pessoa processa perdas em seu próprio ritmo único. Comparação com outros ou com expectativas sociais sobre quando deveríamos superar apenas complica o processo natural de cura. A capacidade de estar presente com a própria dor sem julgamento ou resistência marca o início da verdadeira cura. Não lutamos contra a realidade do abandono. Não negamos o impacto. Não fingimos indiferença. Permitimos que a experiência nos transforme em sua própria cadência. Jung falava sobre a importância da conexão com símbolos pessoais e coletivos para processar experiências que ultrapassam a capacidade da mente racional de compreender. Rituais de despedida, expressões artísticas, trabalhos com sonhos podem facilitar a integração de perdas profundas. A integração da experiência do abandono eventualmente nos leva a um lugar de gratidão. Não gratidão pelo sofrimento em si, mas pelo crescimento que ele catalisou, pelas camadas de autoconhecimento que revelou, pela força interior que despertou, pela autenticidade que exigiu. O amor verdadeiro não trata pessoas como objetos descartáveis. Mesmo quando precisa terminar, faz isso com reverência pela jornada compartilhada, com o reconhecimento do sagrado da conexão que existiu. O descarte frio revela que nunca houve amor autêntico, apenas uso instrumental do outro. A função transcendente da psique, como Jung a descrevia, cria imagens e símbolos que integram polaridades aparentemente irreconciliáveis. O processo de cura após um abandono é manifestação dessa função, integrando amor e decepção, proximidade e distância, fim e novo começo. A alquimia psicológica transforma experiências dolorosas em sabedoria encarnada. A pessoa que emerge do processo integrado de cura após um abandono não é a mesma que entrou. Há uma qualidade de presença mais profunda, uma compaixão mais autêntica, uma sabedoria que não vem dos livros. A capacidade de perceber padrões em vez de apenas eventos isolados marca o início da libertação. Notamos que não se trata apenas desta pessoa específica que partiu, mas de um tema recorrente em nossa história que pede integração e compreensão mais profunda. A jornada do herói, tão estudada por Jung, sempre inclui o confronto com o desconhecido e com nossos maiores medos. O abandono nos força a esse confronto essencial, removendo o chão familiar sob nossos pés e nos convidando a descobrir asas que não sabíamos que tínhamos. A tendência de repetir narrativas de vitimização apenas prolonga o sofrimento. A verdadeira cura acontece quando passamos de vítimas passivas a protagonistas ativos de nossa história, reconhecendo tanto nossa vulnerabilidade quanto nossa capacidade de criar significado a partir da experiência. O amor como projeção, idealizada inevitavelmente leva à decepção. Quando colocamos o outro num pedestal, quando o transformamos na resposta para todas as nossas carências e feridas, criamos cenário perfeito para futuras desilusões. O amor maduro vê o outro em sua humanidade imperfeita. A integração da anima ou do ânimos é fundamental para relacionamentos saudáveis. Quando não reconhecemos esses aspectos contrassexuais em nós mesmos, projetamos desmedidamente no parceiro, criando expectativas impossíveis e dependências insustentáveis. A sincronicidade nos relacionamentos vai além das coincidências. Há inteligência oculta no universo que nos conecta precisamente com as pessoas que ativarão nossas feridas mais profundas e nosso potencial mais elevado. Cada encontro significativo é convite para integração e expansão. Relacionamentos são jornadas de autodescoberta, espelhos que refletem partes nossas desconhecidas, feridas não curadas, potenciais adormecidos. Quem se afasta abruptamente, muitas vezes está fugindo não apenas do outro, mas do reflexo insuportável de si mesmo que o relacionamento começou a revelar. A psicologia profunda reconhece que nem todo vínculo termina por falha ou inadequação.
Alguns relacionamentos têm propósito específico em nossa jornada de evolução. Entram em nossa vida para catalisar transformações necessárias e, naturalmente, se dissolvem quando cumprem sua função. O abandono muitas vezes nos força a enfrentar nossa pior fobia emocional. Para alguns é o medo da solidão, para outros o terror da rejeição, para outros ainda o pavor da insignificância. A travessia consciente desse medo pode ser libertadora, revelando que podemos sobreviver ao que mais temíamos. Jung falava sobre o arquétipo do curador ferido. Nossas feridas mais profundas, quando conscientizadas e integradas, tornam-se fontes de compreensão e compaixão genuínas. A experiência do abandono, quando assimilada, pode nos tornar mais sensíveis e presentes para outros em situações semelhantes. A tendência de criar narrativas de vilão absoluto ou de santa vítima após um término revela pensamento polarizado. A maturidade psicológica nos permite ver a complexidade das dinâmicas relacionais, onde ambas as pessoas participam ativamente na criação dos padrões que emergem. O amor verdadeiro tem qualidade de presença que transcende circunstâncias. Não é apenas atração, não é apenas compatibilidade, não é apenas história compartilhada, é reconhecimento profundo do valor intrínseco do outro, que não desaparece como fumaça ao vento. Os finais abruptos, muitas vezes, revelam falta de capacidade para a intimidade emocional autêntica. Algumas pessoas vivem relacionamentos em estado constante de fuga interna. Estão fisicamente presentes, mas emocionalmente já partiram. O abandono físico apenas materializa o que já acontecia no plano psíquico. A individuação não acontece no isolamento, mas através do atrito transformador das relações humanas. Jung enfatizava que nos tornamos quem realmente somos, através do engajamento consciente com o outro. Não fugindo do desconforto que o encontro genuíno inevitavelmente provoca. A capacidade de permanecer aberto após uma ferida profunda é ato de coragem espiritual. Não a ingenuidade que ignora riscos, mas a sabedoria que reconhece que viver plenamente exige vulnerabilidade, que o preço de não amar é muito mais alto que o risco de amar e perder. O processo de cura, após um abandono, não é linear. Há dias de aparente superação seguidos por noites de dor renovada. Aceitar essa natureza cíclica do processo de cura é parte da sabedoria necessária. Não julgamos a nós mesmos por sentir o que sentimos quando sentimos. A sincronicidade nos relacionamentos sugere propósito mais amplo em nossas conexões. Encontramos precisamente as pessoas que ativarão nossos pontos cegos, que desafiarão nossas defesas, que nos convidarão a confrontar sombras que preferíamos ignorar. O abandono muitas vezes é parte desse plano maior de despertar. Jung enfatizava a importância da integração dos opostos para o desenvolvimento psicológico. Após um abandono, precisamos integrar amor e decepção, proximidade e distância, vulnerabilidade e proteção. É na tensão criativa entre esses opostos que surge uma consciência mais ampla. A cultura contemporânea valoriza a substituição rápida e a evitação da dor. Em contraste, a psicologia profunda reconhece o valor transformador de habitar plenamente a experiência dolorosa, não para nos fixarmos no sofrimento, mas para extrair dele o ouro da compreensão genuína. A capacidade de perdoar genuinamente marca a verdadeira liberação do trauma do abandono. Não o perdão como obrigação moral ou espiritual, mas como ato deliberado de libertação de um fardo que já não precisamos carregar, como escolha consciente que beneficia primeiramente a nós mesmos. O trabalho com os sonhos após um abandono revela camadas mais profundas da experiência. O inconsciente frequentemente sabe o que a mente consciente ainda não pode admitir. Os sonhos apontam tanto para feridas ocultas, quanto para recursos internos que desconhecíamos possuir. O mito da pessoa perfeita, da alma gêmea ideal, está na raiz de muitas desilusões amorosas. Jung nos lembrava que a perfeição não existe no plano humano. O amor maduro abraça a sombra do outro, reconhece limitações, aceita a humanidade imperfeita de quem amamos. A transformação alquímica da dor em sabedoria é a verdadeira arte da vida.
como o carvão que sob imensa pressão se torna diamante, o sofrimento conscientizado pode cristalizar em compreensão profunda sobre a natureza humana, sobre nós mesmos, sobre a impermanência de todas as coisas. Os relacionamentos que terminam abruptamente muitas vezes revelam dinâmicas de apego desalinhadas. Um parceiro busca proximidade enquanto o outro teme fusão. Um teme abandono, enquanto o outro sufoca com expectativas de constante reasseguramento. Esse descompasso cria ciclo doloroso de aproximação e afastamento. A jornada de cura após um abandono passa necessariamente pela casa do luto. Não podemos contornar esse território sombrio, apenas atravessá-lo passo a passo, honrando cada emoção que emerge, por mais desconfortável que seja. Esse é o caminho necessário para a verdadeira liberação. A tendência a repetir padrões disfuncionais só é quebrada pela consciência. Jung enfatizava que continuamos atraindo o mesmo tipo de parceiro, vivendo as mesmas dinâmicas, até integrarmos a lição que aquela experiência veio nos ensinar. O verdadeiro amor conhece a diferença entre apego e conexão genuína. O apego agarra, controla, teme perder. A conexão genuína oferece liberdade, respeita a autonomia, celebra a jornada única do outro. O apego sofre quando o outro se vai. O amor verdadeiro deseja o bem do outro, mesmo quando os caminhos precisam se separar. A capacidade de estar realmente presente em um relacionamento é rara em nossa cultura distraída. Muitas pessoas estão fisicamente juntas, mas psiquicamente ausentes. A pessoa que se afasta abruptamente muitas vezes nunca esteve verdadeiramente presente, apenas ocupava espaço físico sem verdadeiro engajamento emocional. Jung falava sobre a importância da solidão para o processo de individuação. Diferente da solidão desoladora, a solidão consciente é território fértil para a autodescoberta. O período após um abandono pode ser oportunidade preciosa para esse encontro essencial conosco mesmos. A vida tem sabedoria mais profunda que nossos planos imediatos. Muitas vezes o que parece desastre completo é redirecionamento necessário. O fim de um relacionamento pode ser início de caminho mais alinhado com o nosso propósito mais profundo, com o chamado genuíno de nossa alma. A integração do abandono na narrativa maior de nossa vida transforma vítimas em protagonistas. Não negamos a dor, não minimizamos o impacto, mas recusamos o papel de objeto passivo. Diante da partida que ecoa como um silêncio ensurdecedor e da interrogação persistente sobre o porquê de tanto apego àqueles que já escolheram outros caminhos, lembre-se: a jornada do amor em todas as suas facetas é intrinsecamente ligada à jornada da alma. Cada encontro, cada laço, cada despedida tece a tapeçaria complexa da sua individuação. Não se demore na margem da dor, contemplando apenas o vazio deixado. Mergulhe nas profundezas do seu ser, onde reside a força para ressignificar a ausência. Abrace a oportunidade de se reconectar com a sua própria essência, aquela que precede e transcende qualquer relação. Que a lucidez que emerge destas reflexões o impulsione a cultivar um amor que floresce de dentro para fora, um amor que reconhece a beleza da autonomia e a profundidade da conexão genuína, que a compreensão da natureza efêmera dos encontros o inspire a valorizar cada instante presente, sem se aprisionar ao passado ou temer o futuro. E, acima de tudo, que a jornada de autodescoberta, catalisada por cada experiência, inclusive a da partida, o conduza a um lugar de inteireza e paz interior, onde o amor, em sua forma mais verdadeira e libertadora, possa finalmente florescer em sua vida. O caminho para um amor autêntico começa no coração que se cura e se reconecta consigo mesmo. E se essas reflexões fizeram algum sentido para você, se tocaram em algo aí dentro, quem sabe a gente continua essa conversa por aqui? Se você se sentir à vontade para acompanhar mais ideias como essa, o espaço é sempre aberto. E se algo ressoou de forma especial, um simples gesto pode ajudar outras pessoas a encontrarem esse caminho também.